Ele nasceu numa cidade pequena do interior de São Paulo. O cartório de Águas da Prata registrou em 1958 José Eduardo Franco dos Reis. Mas parece que o filho de José e Vitalina cresceu achando que merecia mais do que aquele nome podia oferecer. Eduardo Alberto, né? Lancelotti. O resto eu não consigo ler. Não é fácil mesmo. A investigação aponta que, com imaginação e um documento falso, ele inventou que era descendente da aristocracia britânica e passou a se chamar por um nome pomposo como o de um lord inglês. Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wakefield, que no sotaque perfeito da terra da rainha é dito assim: Edward Albert Lancelot Dodge Canterbury Caterham Wakefield. A polícia afirma que Eduardo construiu uma vida de mentiras. E como Edward, discreto, articulado, convincente, enganou instituições, colegas e o Estado, que lhe deu cargo, salário e poder. Edward tirou vários documentos em órgãos oficiais usando uma identidade falsa, se aproveitando de uma época em que tudo era manual e não havia controles rígidos. Como descendente de ingleses, ele estudou Direito na USP, a Universidade de São Paulo. Depois, prestou concurso e, em 1995, se tornou juiz. Durante anos, Edward assinou sentenças, comandou audiências, deu ordens em nome da justiça. E ninguém, em nenhuma instância, percebeu que o homem por trás da toga era uma fraude. Agora se discute se as decisões que ele assinou podem ser contestadas. Materialmente, esse juiz, ele fez a faculdade, ele cursou a faculdade, foi aprovado, depois fez um concurso, né, enfim, uma prova para a magistratura, ele mesmo, né, com seus conhecimentos, e quando foi empossado, quando se tornou juiz, tem essa questão, né, de uma troca de nome, mas materialmente o conhecimento necessário, os requisitos necessários para o exercício do cargo, eles estão preenchidos, eles estão presentes. Porém, né, acho que é bom que se coloque aqui que há opiniões, pode haver opiniões diferentes nesse sentido. Alguém entenda que o ato de nomeação dele como juiz estaria, digamos, maculado porque há um uso de um nome falso. Juízes que conviveram com ele dizem nos bastidores que Eduardo ajustou até o tom da própria voz para se passar por Edward. Falava português com um pouco de sotaque britânico. Ele se aposentou em 2018, depois de 23 anos na magistratura. São documentos materialmente verdadeiros, porém formalmente falsos. Antigamente, essas informações só eram confirmadas se houvesse a necessidade de identificar alguém em determinado momento. A história dessa biografia escrita às margens da lei parece que terminaria impune. Mas a denúncia do Ministério Público afirma que ele cometeu um deslize alguns anos depois. Foi em outubro do ano passado que Eduardo e Edward se encontraram pela primeira vez, pelo menos oficialmente. Não porque quisessem. Ele veio até este poupa-tempo aqui na região central de São Paulo para tirar uma nova carteira de identidade no nome inglês, mas apresentou uma certidão de nascimento com o número de registro do nome verdadeiro. E com o cruzamento das digitais, a farsa de José Eduardo Franco Reis chegou ao fim. O alerta foi dado pelo setor antifraude do Instituto de Identificação, que travou a emissão de qualquer novo documento. Quando o juiz voltou ao poupa-tempo para buscar a segunda via do RG, descobriu que antes disso precisaria procurar a polícia. Quando ele chegou aqui ao Instituto de Identificação da Polícia Civil, foi avisado que seria ouvido numa investigação sobre documentação falsa. Os investigadores esperavam que o juiz não dissesse nada além da verdade, mas ele continuou mentindo. Diante do delegado, negou o que mais venera, a fantasia de ser parte de um universo que jamais foi dele. A paixão pelos lordes, reis e pelos salões silenciosos onde se serve chá na hora certa. Afirmou que não era Edward. Se apresentou como José Eduardo Franco dos Reis, mas disse ser artesão. E ao ser perguntado então quem é o homem com o nome inglês, respondeu: seria um irmão gêmeo dele, dado à adoção ainda criança para britânicos.
A polícia buscou todas as informações do passado em cartórios, nas instituições e até na Inglaterra. E o inquérito concluiu que Edward é apenas um devaneio de Eduardo. 90% das investigações que são feitas aqui são feitas atrás de uma mesa, analisando dados. A gente pode regredir ao passado dela, desde que esse passado esteja documentado. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em concurso público. E o juiz virou réu. José Eduardo precisa ser comunicado da decisão para apresentar sua defesa. Mas não está fácil encontrá-lo. A polícia foi até o endereço registrado em nome de Edward, este prédio na Vila Mariana, em São Paulo. O porteiro disse aos investigadores que o ilustre morador se mudou no dia 5 de dezembro do ano passado, 3 dias depois do depoimento na delegacia. Se foi uma fuga, ainda não se sabe. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento da aposentadoria do juiz. Para quem viveu como um lorde, não combina sair pela porta dos fundos, e muito menos sem dinheiro.